Lauren Severo, com a tua mensagem de Abrindo Portas Interiores, da Eileen Cade, para o dia de hoje, 24 de maio. Para mim, 24 de maio é um dia muito especial, era o aniversário da minha avózinha querida. Saia da sua concha e expanda a sua consciência. Entenda que não existem limitações. Muitas pessoas não conseguem enxergar além de si mesmas, ou do grupo, ou uma comunidade a que pertencem. Elas se envolvem tanto com mesquinharias que não conseguem se expandir em nenhum sentido. Este é o ponto que necessita mudanças, e mudanças rápidas. Não se satisfaça em aceitar só o que você pode compreender, mas esteja disposto a seguir em frente e a encarar o que parece ser impossível de realizar. Assim, sua capacidade será ampliada. Deixe que ela seja ampliada ao máximo e então deixe que ela se amplie ainda mais. Viva à beira de acontecimentos totalmente novos. Não tema o novo e o desconhecido. Simplesmente dê um passo por vez, com absoluta fé e confiança, na certeza de que cada passo o levará para um novo céu e uma nova terra. Meu Deus. Eu preciso compartilhar com vocês. Eu não leio, tá? Antes de gravar. Eu leio gravando. É impossível não lembrar da data, né? 24 de maio, aniversário da minha avó. Mas a mensagem foi dela. Bom, eu vou compartilhar com vocês porque, na verdade, aqui fala dessa novidade, dessa questão da gente estar aberto ao novo para se expandir. A minha avó me ensinou muito, muito, muito mesmo. Algumas pessoas mais íntimas, não só familiares, mas algumas pessoas até que me seguem aqui, que já, por consequência da ocasião, nós trocamos algumas ideias com relação ao momento de partida da minha avó, tá? Então eu vou contar pra vocês aqui, porque eu acho que agora a ocasião também proporciona. Ela me ensinou muito na vida, eu me lembro muito dela em todos os dias da minha vida. Ela faleceu em 2008, então fazem 11 anos, né? Mas o que ela mais me ensinou, a transformação que ela causou na minha vida, que talvez ela nem tenha tido consciência no momento de me ensinar isso, foi quando ela estava doente. Ela já estava inconsciente, ou estava consciente, mas não interagia com a gente. Os médicos não diziam que ela estava em coma, mas ela não interagia mais. E eu cuidava dela no hospital de dia e à noite os filhos se revezavam e eu vinha para casa e trabalhava com ela durante o sono. Eu não fazia a menor ideia de como eu fazia isso. Eu nunca tinha lido nada a respeito. Eu nunca tinha estudado tudo que hoje eu já estudei, por isso que essa foi o primeiro passo da transformação. As coisas foram muito loucas para mim naquela época. Foi tudo muito intenso, mas foi muito verdadeiro. Eu não tinha a menor condição de questionar. Eu era impotente a qualquer questionamento que viesse à minha mente sobre o que estava acontecendo, porque vinha com uma intensidade e com uma verdade que era irrevogável. Então eu trabalhava durante o sono com ela e eu preparei ela para partir. Na época eu tinha um amigo que eu tenho ele ainda, né? Mas ele estava distante de mim, bem distante, no interior de São Paulo e eu no sul. E ele era muito intuitivo. E ele falava assim, ele é muito intuitivo. Ele era uma das poucas pessoas que na época eu confiava na intuição das pessoas, tá? E ele me disse assim, Lauren, tu vais estar com ela no momento da partida. E eu, por um tempo, achei que sim, porque a gente era muito ligada, eu e ela. Depois, quando ela ficou mais inconsciente, e eu já não estava querendo ver ela naquele estado, porque eu ia lá e eu já não percebia que ela estava naquele corpo. Parecia que já não era mais a minha avó. Ela já estava, né? Eu estava evitando já de ir. Eu passei 2 dias evitando de ir no hospital. Minha mãe não mora na minha cidade, estava na minha casa, hospedada na minha casa para revezar, cuidar dela à noite. Como eu disse, os filhos se revezavam para cuidar à noite. A minha mãe passou com ela a última noite
que foi horrível, foi muito agitada a noite. E ela chegou na minha casa de manhã, quase sem dormir, tomou um café, se deitou e dormiu. Eu acordei ela na hora do almoço e com uma mesa posta, né, pro almoço. A minha mãe almoçou, se levantou da mesa, sequer pegou o prato dela para botar na pia e disse: estou indo pro hospital. Eu não dei uma palavra, ela foi pro hospital. Eu tinha ainda a louça para lavar, aquele monte de coisa, e eu acho que ela já sabia, já tinha percebido que eu já não estava mais querendo ir. E assim foi. Respeitei a vontade dela, ela foi. Quando eram umas 13h30, 4 horas da tarde, mais ou menos, eu estava passando pela porta da minha casa, pela sala lá de dentro, passando pela porta, e minha mãe abriu a porta e me disse assim, então ela chegou em casa, né, abriu a porta, entrou em casa e me disse assim: ai, eu vim tomar um café pra ver se eu aumento a minha pressão, tô com uma pressão, a minha pressão tá meio baixa. E eu sabia que ela tinha que ir ao centro, resolver algumas coisas, pagar algumas contas, enfim. Então eu imaginei que ela tinha vindo em casa tomar um café para levantar a pressão e ia pro centro. Só que eu imaginei isso, mas eu não questionei nada. Eu só disse uma frase para ela assim, ó: então, tu toma o teu café e espera, porque em 5 minutos eu passo embaixo do chuveiro e agora, aonde tu for, eu vou contigo. Aí ela me disse: mas eu vou voltar pro hospital. E eu falei: mas eu te disse, aonde tu for, eu vou contigo. E eu fui. E chegando lá, nós permanecemos um tempo lá. A minha mãe também já sentia alguma coisa diferente, estava muito angustiada, com vontade de chorar, e o meu avô estava lá no quarto, né, do hospital. E ela me pediu para eu dar um jeito de tirar o meu avô dali, porque ela queria chorar e ela não queria chorar na frente do meu avô. Aí eu pedi para uma tia tirar meu avô dali. Meu avô se despediu da minha avó, chegou do lado da cama, tocou ela todinha, fazia assim, ele já tinha tido um AVC, então ele pouco falava, mas ele ia tocando assim todo o corpo dela, e ela abriu os olhos e correu uma lágrima. Falei: tá se despedindo. Aí, em outro momento também, eu já tinha acontecido dela. Por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Pra mostrar o quanto foi detalhada e intensa essa experiência que aconteceu comigo, e o quanto foi suficiente pra mudar a minha vida, porque a partir disso eu fui estudar pra entender tudo isso que aconteceu, tá? Então, assim, em outro momento, quando ela estava doente, já tinha acontecido dela estar agitada e eu chegar perto dela, ela era muito católica, tá? Ela tinha uma fé católica. Eu fui criada na religião católica. Hoje eu não, na verdade eu nunca frequentei tanto. Hoje eu não tenho religião, eu estudo várias e eu digo que eu tenho uma espiritualidade livre. Se nesse momento me dá vontade de rezar o Pai Nosso, eu rezo. Se amanhã me dá vontade de ir num centro espírita tomar um passe, eu vou, e tá tudo bem. Eu respeito a minha intuição, tá? A partir de então eu passei a respeitar, né? Depois de tudo que aconteceu. Então eu chegava, tocava nela e mentalmente fazia uma oração e ela ia se acalmando. Mas nesse dia eu percebi a despedida com meu avô. Em outro momento a minha mãe ficou ao lado dela e ela expressou emoção também. Então eu cheguei perto dela, toquei nela e comecei a fazer uma oração, mentalmente. Só que eu sabia que nesse momento não precisava nem falar nada em voz alta, porque eu me comunicava com ela durante o sono, então mentalmente do lado dela, tocando nela, com certeza ela entenderia. E ela abriu os olhos, olhou no meu olho, sem dizer uma palavra, e começou a chorar que nem criança. Igualzinho criança, chegava a fazer beijo. Sabe como criança quando diz, não quero ir, sabe? E corria as lágrimas. E aí eu disse, eu de um lado da cama e ela a minha mãe do outro. E eu olhei bem nos olhos dela e disse assim: gordinha, eu chamava ela de gordinha. Tu que me ensinou a ser tão forte. Força agora para fazer o que precisa ser feito. Se os teus anjinhos vieram te buscar, vai com eles. Eles estão aqui para te buscar? Pode ir. Porque o amor
ultrapassa qualquer barreira. Não te preocupa com a gente, todos nós vamos ficar bem. Nós vamos sentir saudade, tu também. Mas como o amor ultrapassa qualquer barreira, a gente também vai te sentir presente e tu vai nos sentir presente também. E ela foi diminuindo o choro, foi respirando mais devagarinho, sem dizer nenhuma palavra. Sempre fixada nos meus olhos. Sabe quando tu sente assim que a bolinha dos teus olhos tá na bolinha do olho dela e não sai nenhum momento? E a minha mãe nesse momento desesperada, a pobrezinha perdendo a mãe dela. Praticamente totalmente desesperada mesmo. Do outro lado da cama dizia: mãezinha, sou eu que tô aqui, a Bebete que tá aqui, eu te amo, não sei o que. Mas dizia assim com sofrimento e com apego. Em nenhum momento a minha avó olhou pra minha mãe, porque hoje eu entendo. Ela estava tão conectada com o que eu estava passando para ela, da força de fazer o que precisa ser feito, que não é que ela não se sentisse amada ou não sentisse a presença da minha mãe ali, mas que ela precisava se conectar com a força que eu estava passando. Que, gente, eu não tenho a menor ideia de onde eu tirei. Juro por tudo que vocês quiserem, eu não tenho a menor ideia de onde eu tirei. Então, a partir daquele momento, como já falei pra vocês, tá, então ela foi diminuindo o choro e partiu, tá? A partir daquele momento, eu comecei a evitar falar essa história pras pessoas, em primeiro lugar, porque ninguém ia me entender, todo mundo ia me chamar de louca. Eu mesmo, se me ouvisse falando há um tempo atrás, eu ia achar que eu tava louca, porque não era nada, como eu falei, a minha família sempre foi religiosa, criada na igreja católica, então até a minha avó, eu nem sei como é que ela ouviu e recebeu tudo aquilo que eu tava falando, mas era o que ela precisava ouvir. E a partir de então eu comecei a estudar outras coisas e desenvolver a minha espiritualidade. Então a mensagem de hoje, né, exatamente isso, olha, saia da concha, expanda a sua consciência. A partir de então, essa foi a última lição que a minha avó me deixou em vida, né, pra eu seguir adiante. E ela mudou o rumo da minha vida, ela mudou o rumo da minha missão, de como eu ia executar a minha missão, como eu ia evoluir como pessoa. Então por isso que eu quis deixar aqui pra vocês, desculpem, o vídeo ficou muito longo, mas eu me emocionei quando eu li, e eu tenho certeza que ela tá aqui com a gente, e que não é à toa que essa mensagem tá no dia dela. Beijo grande, e quem acreditar um pouquinho nisso, eu vou pedir então que hoje façam uma oração pelas pessoas queridas de vocês que partiram, e se puderem incluir a minha avózinha, Maria Tereza Chaves Lopes Adler, era o nome dela. Beijo grande e até amanhã.